Bom dia, colegas. Bom dia, sejam bem-vindos, né, neste sábado de manhã com sol maravilhoso. Hoje é 24 de julho de 2021. Aqui em Vacaria está 19 graus, né? Para quem ficou quase 15 dias com a temperatura abaixo de 12 graus, 19 graus, hoje cedo está ótimo. Então, bom dia, um bom trabalho a todos. Hoje é o dia que vocês estarão apresentando o trabalho. E aí vale a nota da disciplina. E na segunda-feira a gente encerra o módulo com a palestra do Dr. Felipe, tá? Que é o gerente de banco, vai falar para vocês. Então, eu peço a vocês que deem uma olhada, inclusive, em alguns temas que vocês gostariam que ele abordar, né, porque ele vai fazer a apresentação dele, mas aquelas perguntas, aquelas dúvidas específicas que vocês poderão ter, já levem elas prontas para não deixar na hora, não me lembrei de perguntar nada, essas coisas, né? Então, já providenciem isso, providenciem alguma coisa, para daí na segunda já estarem prontos, ok? Então, a Helenara vai fazer a primeira apresentação, é isso? A Helenara, é você e quem? Eu fiz sozinha, prof. Sozinha? Então Isso. tá. Helenara Oliveira, tem outro nome, Helenara? Helenara da Silva Oliveira. Helenara. Mas não é muito comum esse nome, então. Da Silva Oliveira. Não, é porque daí, para mim, daí vem a planilha com os nomes completos, e daí depois eu fico, né, vai que tem a outra Helenara ali, aí eu... Okay. Quando você quiser começar a apresentar, qual é o título do teu trabalho, Helenara? É qual a garantia que tem os poupadores tradicionais da poupança, né? Só um pouquinho. Qual a garantia que tem os poupadores nacional? Tradicionais da poupança. Tradicionais. Vamos ver o que a Helenara trouxe de novidade aí para nós. É contigo, Helenara. Eu fecho o microfone para não dar a microfonia para ti, tá? Tá, ok. Se precisar de ajuda, tu vai apresentar PowerPoint, ele vai fazer o quê? Vou apresentar o PowerPoint. Uhum. Você sabe que ajuda? Eu já apresentei, prof. Se eu não conseguir aqui, eu deixo. Tá, então vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Pode deixar no modo apresentação, Helenara, que fica melhor daí. Tá. Bem embaixo, tem as caixinhas embaixo. Isso, deixa aquela outra, deixa naquela ampureta, na ampureta. Deixa eu ver onde aqui. Vai mais para a tua direita. Ali mesmo, ali embaixo, onde você está com o cursor ali, ó. Você deixou na primeira, deixa na quarta opção. Ali. Nessa? Tá. Vamos ver se é o mesmo para ti. Agora ficou a tela inteira aqui para mim. Isso, é para ficar a tela inteira. Tá. Você não vai enxergar nós. É assim que acontece quando eu dou aula para vocês. Eu só vejo a tela, não vejo ninguém. Tá bom, então. Então, a nossa disciplina ali é o mercado financeiro, né? E eu vou falar um pouco sobre qual a garantia que tem os poupadores tradicionais da poupança. Então, diante do atual cenário, né, em que estamos vivendo, em meio à pandemia e com a tecnologia se expandindo, né, é normal o brasileiro permanecer com a resistência de buscar conhecimento e novos métodos de guardar seu dinheiro, garantindo, assim, uma rentabilidade. É fato que a caderneta de poupança é uma das formas mais comuns de investir. Porém, segundo a Digital, outro ponto importante é que se trata de uma modalidade de baixo risco e seus retornos são isentos de imposto de renda. Então, isso já é uma atratividade, né? Tu não precisa perder mais aquela partezinha do imposto de renda, né? Ele é isento. Claro que até um valor, eu até não levantei aqui o valor, mas
não, acho que é 5 mil reais, não me lembro agora certo, mas enfim, que até um valor ele é isento, né? A partir disso ele começa a ter uma taxinha. Contudo, então, para quem pensa no longo prazo e quer ver seu dinheiro render mais, o produto se torna menos atraente, né? Atualmente, nota-se que os juros estão baixos e a inflação cada vez mais alta. Com isso, esse tipo de aplicação perde a força por ter baixo rendimento, ocasionando na redução do poder de compra, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha, então, que fala dos rendimentos da poupança na forma antiga, que é até o ano de 2012, né? Que é a regra... Muda de tela, Helenara, você está na primeira ainda. Ai, peraí. É, isso. E você não está na tela de apresentação, para nós está aparecendo ainda minimizado. Ah, não, então deixa... E eu estava na tela grande, prof. Dá um clique ali para abrir toda a tela. Não, ali, ele não está indo para ti, tá? Não? Então continua assim, não tem problema. Tá, e para mim tá só uma tela grande aqui. Então tá. Tá, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o rendimento, né? Que tinha uma regrinha até 2012 e a partir de 2012. Então, até esse ano, a regra era a seguinte: tinha a taxa de juro de 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial, e com essa TR tem sido zero, como ela tem sido zero, né, nos últimos anos, o rendimento pela norma antiga fica em torno de 6% ao ano. E a partir de 2012, a regra de rentabilidade da poupança mudou, né? Assim, qualquer investimento feito nela depois da mudança passa a seguir outra lógica de rentabilidade. Eu mudei de tela. Aparece para vocês as regras? Sim. Tá. Então, hoje o rendimento da poupança ele é calculado dependendo do valor da taxa Selic. Se a taxa estiver maior que 8,5%, o rendimento é igual ao anterior, 0,5 mais o TR. E se a Selic estiver menor ou igual a 8,5%, o rendimento é de 70% da Selic mais a TR. Então, desde do final do ano de 2017, a Selic ela vem sendo reduzida gradativamente para percentuais menores do que 8%. Em 2020, ela chegou ao menor patamar histórico. Assim, nos últimos anos, os rendimentos da poupança têm seguido a segunda regra. Por isso que ela está tão baixa, né, a alíquota. Aqui eu coloquei um resultado da correção pela poupança, até fazendo as minhas pesquisas ali, eu identifiquei até eu coloquei o link ali, que se tu entra nesse link, ele te dá uma calculadorazinha ali para te fazer, simular. Nós não estamos vendo essa tela que você está falando, Helenara. Pois é, deixa eu tentar entrar de novo, prof, porque eu estou passando e está só na tela maior para mim. Peraí. Deixa eu... acabei fechando, só um pouquinho. Agora não estão vendo nada, né? Não. Deixa eu achar ela aqui, então. Eu vou aqui na apresentar. Sim, uma tela inteira, né? Tu vai no apresentar, tela inteira. Compartilhar. Opa, deixa eu selecionar aqui. Isso, agora isso, tá? E aí você vai passando as telas. Ó, deixa eu ver. Agora tá passando, porque até então tinha ficado só nessa dos rendimentos. Então, de repente, eu devo ter clicado errado. Tá, então... nós não tínhamos visto essa tabela, que bom que mostrando agora. Isso. Tá. Então, aqui é aquela regrinha que se tiver maior que 8,5, né, o rendimento ele pega 0,5 mais o TR. E abaixo, né, se tiver menor que 8,5, que atualmente só está nessa segunda regrinha aqui, dele o rendimento ele é de 70% da Selic mais a TR. Daí, prof, na pesquisa ali que eu fiz, eu localizei uma calculadora, até eu coloquei o link ali, ó. Cal Cidadão, que ele calcula a correção. Daí eu fiz uma simulação
onde eu coloquei em um ano, se eu guardar de 1º de 7 de 2020 até 1º de 7 de 2021, se eu guardar R$10.000, né? Daí, aplicando ali o percentual correspondente, ele fica R$10.160. Nossa! É muito pouco, né? É muito pouco. Realmente não tem risco, depois eu vou falar o risco, né? Mas é baixíssimo o risco mesmo. E só que não rende nada praticamente, né? Depois me passe a tua apresentação, daí depois tu passa no meu e-mail. Tá. Uhum. Pode continuar. Então, nesse exemplo ali que eu coloquei, demonstra que se deixar aplicado, então, os 10 mil durante 12 meses, terá um retorno de R$160, que corresponde a 0,14% ao mês, ou 1,60% ao ano, né? Então, mesmo tendo baixa rentabilidade, a maioria dos brasileiros permanecem optando pela poupança, pela segurança que esta proporciona, devido ao FGC, que é o Fundo de Garantidor de Crédito, onde, em caso de falência do banco, ele é transferido até 250 mil por CPF. No caso, então, é uma garantia, né? Que até 250 mil, deixa só para a gente ver, 240 salários mínimos, hoje é 1.100, né? Sim. 1.100. É 250 mil por CPF. Por CPF. Uhum. Então, exatamente. Então, na verdade, eu só para fazer tinha feito uma relação com... Oi? Só para fazer um adendo, nesse 250 mil, ele é por titular. Isso. Sim, por CPF, a Helenara colocou ali, é por CPF. Isso, digamos, se eu tiver, minha filha tiver, né? Ok, continua, Helenara. No caso, então, cada pessoa, se a família contém 5 pessoas e cada uma tem a sua conta de poupança lá, para cada uma paga até 250 mil, né? Então, é uma das garantias, né? Aqui eu coloquei, então, um histórico de rendimento na poupança mensal a partir de 2012, que foi onde mudou a regrinha ali. Então, com base em algumas pesquisas, né, se relata que no ano de 2020 se teve o pior rendimento na caderneta de poupança nos últimos 18 anos. E aqui, se a gente olhar, dá para perceber que a partir de maio de 2020, ali começou a baixar 0,17, 0,13, 13, 11, 12, e iniciou baixo 2021, e a partir de maio está tendo uma melhoria ali, maio já está 0,2 e junho 0,24. Né? Então, a gente está vendo, eu acho que até já dá para sentir que o cenário está melhorando em algumas áreas, né? Compensação em outras, tá? Então, ainda não tem aquele equilíbrio, né? Mas em algumas áreas a gente percebe uma melhoria. Então, a pergunta, né, se vale a pena investir em 2020, segundo as informações e discussões disponíveis sobre o assunto, não vale a pena investir na poupança em 2021. Existem diversos investimentos acessíveis aos investidores e que podem apresentar maior rentabilidade, né? E as principais desvantagens da poupança é a baixa rentabilidade, o retorno, que é obtido apenas se respeitar a data de aniversário, né? Que tem essa situação, digamos, se tu aplicou os 10 mil reais lá. Se durante o mês, se eu apliquei dia 1º do mês, então, por 30 dias, eu não posso mexer. Se eu tirar R$1 de lá, eu perco aquele 0% lá ao mês, sabe? 0,16. Eu perco aquilo ali. Então, tu tem que deixar ele fazer o aniversário do mês para te conseguir aquela taxinha lá, senão ainda tem mais essa desvantagem aí. Se tu mexeu um dia antes de completar os 30 dias ali, tu perde todo aquele valor no mês. Daquele mês tu não tem a porcentagem. Então, é incompatível com a inflação, e logo, não faz sentido deixar o dinheiro parado na poupança quando existem opções que são tão seguras quanto e que pagam uma rentabilidade melhor. Claro que, igual a poupança, eu não vejo, né, eu ainda não estudei muitas outras opções de aplicação, porque é bem isso, eu estou dentro desses
brasileiros aí que acabam deixando, e por não ter tempo de ir atrás de novas formas de aplicação, né? De ver riscos, avaliar, né? A gente acaba não tendo esse tempo, e se tu tem um troquinho, tu já recebe ali, já cai na poupança, já deixa ali mesmo, né? Então, mas vale a pena, eu pretendo... É comodismo, né? É comodismo. Exatamente. E tu vê que a maior parte dos brasileiros fazem assim, e é justamente por isso, tu acaba não... Os riscos também, aparece muita, que nem agora tem essas moedas digitais, né? Tem algumas que o pessoal aplica, acabaram perdendo bastante dinheiro, então tu já fica com aquele receio, né? Exatamente. Quanto maior o risco, maior o ganho, né? Então, se tu não quer perder, É tu tudo proporcional. Quanto maior o ganho, maior o risco. Quanto menor o risco, menor o. Quanto menor o rendimento, menor o risco, né? Então, são coisas tradicionais, né? Por isso que quando eu falei para vocês esses dias, que quando vocês optarem, ou vamos ver se segunda-feira a pessoa que vai falar sobre isso, geralmente os bancos fazem um questionamento para ti, que é onde eles vão identificar teu perfil, geralmente, né? Quando você tem acesso diretamente com pessoa, com gerente, alguma coisa, né? Eles vão te explicar e vão fazer um teste de perfil, daí eles vão ver. Bom, se você tem um perfil, né, muito conservador, eles não têm muitas coisas para te oferecer, que é somente a poupança mesmo, né? Pelo que eu até estava lendo, tem algumas formas de aplicar que tu não perde tudo, vamos dizer assim, numa pior das situações, né? Então, é isso que eles se referem, que existem também com riscos menores, mas é assim, de perder, o risco é bem, bem alto, né? De repente, tu não perde todo o valor, mas que tu perca 70% já é muito, né? É verdade. Então, da minha parte, seria isso, prof. Não, até, porque a gente não tem muito tempo, eu não consegui me aprofundar, de repente tem... Exato, mas a gente sabe disso. Então, parabéns pelo teu trabalho, e algumas dúvidas que você ou vocês terão em relação à poupança, na segunda vamos aproveitar a pessoa que está falando para nós e tirar todas as dúvidas, tá bom? Obrigada, Helenara. Tá certo, obrigada. O próximo. Quem vai apresentar agora? Ixi. Oi, professora, posso apresentar? Pode? Já Então consegui vamos lá. formatar, apesar que deu umas panas, eu já apresento. Vocês só me dão licença um pouquinho, que eu tenho que pôr um casaco, que eu tô com frio agora. Enquanto o Maicon vai arrumando aí, eu já venho, tá? Vai trabalhar? Vai trabalhar? Então, não perdeu a hora. Todo mundo está enxergando? Tá vendo? Sim. Agora fica melhor. Estava com frio. Vamos lá, Maicon, só um pouquinho. Deixa eu só anotar. É Maicon, só um pouquinho. Maicon, Henrique Souza. Qual é o título do teu trabalho? Ah, tá aqui. Desculpa. Sei por isso.
Pronto, Mike, quando quiser começar, obrigado por esperarem que eu fui vestir uma blusa de lã, porque eu estava de moletom, achei que 19 graus dava para encarar, mas não deu. É, mas então tá. Meu trabalho é sobre como investir nos fundos de pensão. Primeiro, então, para a gente saber, né, então, o que são fundos de pensão. Fundos de pensão são fundos fechados de previdência complementar. Eles são oferecidos por grupos empresariais, entidades de classe, associações e cooperativas, que não devem ter fins lucrativos na oferta da previdência. Nessa modalidade, a entidade e o colaborador fazem contribuições para o fundo de pensão, nos quais o dinheiro fica rendendo por anos até a aposentadoria. Trata-se de um investimento de longo prazo, que complementa a previdência fornecida pelo INSS. No Brasil, os fundos de pensão são supervisionados pela Superintendência Nacional de Previdência Privada, a Previc. Como funcionam os fundos de pensão? A modalidade instituída é oferecida por associações, entidades de classe, cooperativas e outras organizações profissionais, exclusivamente a seus associados e familiares. Então, assim, são contribuições, no caso, por exemplo, tem o Banco do Brasil, que ele tem esse tipo de fundo de pensão ou de previdência privada que ele oferece para os seus funcionários, né, e além do INSS, que é o que vai dar um complemento, já que o INSS, eu não lembro se é 4.500 o teto, depois a professora pode estar falando, e com esse fundo de pensão, ele consegue tirar bem mais do que isso. Né? Nos planos patrocinados, empresas disponibilizam os fundos de pensão para seus colaboradores, neste caso, somente as pensões vinculadas à organização podem fazer parte da previdência privada fechada. Além disso, a principal diferença entre um modelo e outro é que os fundos de pensão contam com patrocínio das empresas contratantes. Assim, os empregados contribuem com uma parte da sua aposentadoria, enquanto a organização para a qual trabalha complementa o investimento. Ou seja, a empresa patrocinadora dos fundos de pensão paga uma parcela da aposentadoria complementar dos seus funcionários. Existem 3 tipos de fundos de pensão. São eles: benefício definido, contribuição definida e fundo de pensão misto. O benefício definido. No plano de benefício definido, a quantia a ser recebida futuramente é determinada, já na assinatura do contrato. Neste caso, o valor a ser pago durante a validade do plano pode ser alterada para honrar os benefícios definidos. A contribuição definida. A contribuição definida, por outro lado, estipula um pagamento fixo até o fim da vigência do plano. Ao final do período, o contratante poderá receber valores variados como aposentadoria complementar. O fundo de pensão misto é um fundo de pensão que mescla características de benefício definido e da contribuição definida. A incidência do imposto de renda. O investidor também deve pagar imposto de renda ao fazer o resgate do valor dos fundos de pensão. Existem 2 regimes de tributação, regressivo e progressivo. O regime regressivo, a alíquota é decrescente, diminuindo conforme o tempo de aplicação. Ela varia de 35% a 10%. Já no modelo progressivo, tem cobrança de alíquota de 15% retida na fonte e no momento do resgate. Há reajuste seguindo uma tabela de alíquotas entre 27,5% e 0%, dependendo do valor recebido pelo investidor. Além disso, se você optar pelo plano gerador de benefício livre, é possível fazer restituições de até 12% da renda bruta tributável na declaração do imposto de renda. O rendimento. Segundo a Previc, a rentabilidade média obtida pelos investimentos planos de benefícios dos fundos de pensão foi de 14,5% em 2019. Em 2020, até julho, a rentabilidade consolidada pela Abrap dos investimentos do sistema foi de 1,8%. Já no intervalo entre janeiro de 2011 e julho de 2020, a rentabilidade alcançada pela FPCS foi de 145%, acima da variação de 136% do CDI.
e da alta de 50% da Ibovespa. Vantagens do fundo de pensão para aposentar. Uma das principais está no valor das taxas. Todos os planos, sejam abertos ou fechados, têm descontos referente à administração, performance, carregamento e outros serviços. Os fundos de pensão, por outro lado, são administrados por entidades que não podem ter lucro, como a operação. Assim, a tendência é que as taxas de planos fechados sejam menores do que as praticadas pelos abertos. A prática, porém, não é regra. Assim, é interessante pesquisar com cuidado todas as taxas executadas pelos fundos, antes de fazer a contratação de um plano. Os fundos de pensão vale a pena? Os fundos de pensão têm menos risco do que os investimentos de renda variável, por exemplo. Porém, a sua rentabilidade é menor e, com os anos, podem não ser uma alternativa tão atrativa como outras opções de investimento. Saber o que você espera com a aplicação financeira dos fundos de pensão é importante. Afinal, é essa resposta que guiará entre os diferentes tipos de investimento do longo prazo. Então, assim, no caso aqui, né, sobre se os fundos de pensão valem a pena, no meu ponto de vista, eu acredito que valem, desde o momento que, ou melhor, a partir do momento que você quer um complemento para a tua renda quando se aposentar. Porque muitas vezes, como o INSS ele tem um teto, né, de pagamento, ele não pode ultrapassar, por mais que você, digamos, o INSS tributava em cima de 15, 20 mil reais, você não consegue receber o que você ganhava quando tu trabalhava. Tu vai ganhar no máximo 4.500. Então, esses fundos de pensão, como é uma previdência privada, ele acaba sendo interessante nesse sentido, para te manter, digamos, num patamar que você tinha quando trabalhava, né? Então, eu acho que é bem interessante isso, e quanto antes, né, a gente começar a pagar, porque existem outras formas, mas enquanto antes a gente começar a pagar, eu acho que fica mais interessante para o futuro. E era isso. Obrigada, Michael. Olha aí, nós temos uma alternativa de investir, Eleonora. Vamos deixar o comodismo de lado, né? Pois é, prof, eu achei semelhante com um que eu tenho, até do Bradesco ali. Daí só que ali, por exemplo, tu paga um valor fixo por um ano, né? Daí ele vai tendo as correções. Só que daí eu fiz os cálculos, eu tenho que começar bem baixinho, porque ao longo de 35 anos vai estar bem alto, né? Daí a gente não sabe lá na frente como é que vai estar, né? Daí eu comecei, tipo, com 100 reais, mas já faz uns 4 anos, já tá em quase 130, sabe? Só das correçõezinhas. E daí é tudo sobre as correções, por isso que daí ele me explicou, quando eu fiz lá, que ao longo dos anos ele aumenta bastante, porque é sempre em cima, tipo, esse mês é 100, dali um ano é 110, daí é sobre o 110, sempre é sobre o valor total, né? Uhum. Que você tem que depositar, é isso? Sim, isso, tem que depositar, e daí ao longo do tempo, por exemplo, assim, se vier a morrer, daí tem mais um seguro de vida embutido, que está dentro desse... É um seguro que eu pago e, na verdade, eu vou pegar de volta todo o valor no longo de 35 anos, né? Uhum. É como é que eu vou dizer? Uma poupança forçada, como se fosse. Que tem as rentabilidades ali, as aplicações, né? E vai somando, e daí, no momento, assim, porque a gente, falo por mim, a gente não tem aquele hábito, vou tirar, que nem, ainda mais que um contador falar, é até feio, mas a gente sabe o correto, a gente estudou, a gente sabe aquela parte do salário que tu tem que tirar para aquilo ali, só que no dia a dia a gente não aplica 100%, né? Não. Então, eu vejo, assim, uma forma de eu poupar, é meio que obrigado. Tu tem que... É uma conta para mim, não é nem uma poupança, sabe? É uma conta que eu pago todo mês. Uhum. É uma prestação que você fez. Isso aí. Não vejo como poupança. Claro que se eu for lá, como já passou de 2 anos, eu posso ir lá e pegar de volta. Vou ter aquela correção lá que tu pode perder até 70%. Tu pega uns 70%, né? Uhum. Mas se eu retirar antes. Mas daí é aquela coisa, eu deixo porque já é justamente para forçar, né?
exatamente. Mas aí fora eu vejo, disso... Oi? eu sou da opinião que, como o brasileiro não tem esse costume de poupar, eu acho interessante fazer isso. De meio que forçar a pessoa a poupar para ter um futuro um pouquinho melhor. Porque normalmente o que você ganha, o que você tem de excedente, e isso vale para as empresas também, você gasta porque acha que tá rendendo, então vou gastar. Não faz digamos assim, um fundo para garantir algum problema ou algo parecido, né, que tenha no futuro. Então, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho interessante esse tipo de poupança forçada, como vocês comentaram. É uma forma, né? Porque nós brasileiros temos essa cultura de comodista, né? Então, essa questão de, como a Helenara mesmo falou, de tu fazer essa poupança forçada, a gente compra um carro, compra isso, compra aquilo, tudo parcelado. Por que a gente não pode fazer uma economia? Né? É bem isso que eu penso. E o brasileiro é assim, e aquela coisa, se tu tem a parcelinha ali para te pagar, tu paga, tu faz o teu giro, tu paga. Então, eu me estudando, sabe, vi que sou assim mesmo, então eu boto e se sobrou que eu possa guardar, eu aplico na poupança, que daí eu sei que não tem risco nenhum, deixo ali, sabe? E daí você pode, 30 dias depois, pode pegar sem problema, né? Isso aí. Tá ok? Obrigado, Maicon. Também um trabalho muito bom, tanto teu quanto da Helenara, bem esclarecedores. Muito obrigada. Parabéns. O próximo? Eu vou compartilhar aqui o nosso, professor. Tá. Diele, é você e quem? Diele Pereira, Samanta Leite e Sandriele Moreira. Diele Pereira, Samanta. E Sandriele. Samanta Leite, só Samanta Leite? E quem? Sandriele. Vocês devem ter feito um trabalho para apresentar em 40 minutos. São em 3? Vamos lá. Qual é o título do trabalho de vocês? Já está aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ok, vamos lá, que eu tenho curiosidade sobre isso também. Vamos ver o que o banco vai falar segunda-feira. Então, vamos lá. Diele, Samanta e Sandriele, é com vocês. Então, bom dia, prof. Bom dia a todo mundo. A gente vai falar como está a fintech em relação aos serviços tradicionais de outros bancos. O que são as fintechs e os tipos de serviços financeiros que oferecem? A fintech, esse nome, é uma abreviação em português falando tecnologia financeira. E são startups que representam os serviços financeiros com processos inteiramente baseados em tecnologia. O objetivo de utilizar a tecnologia nos processos é simplificar e desburocratizar os serviços oferecidos pelos bancos tradicionais. Os serviços inovadores e tecnológicos prestados pelas fintechs são, além de bancos digitais, as fintechs oferecem serviços de crédito, de pagamento, de crowdfunding, não sei se é assim, que o meu inglês não é muito bom, entre outros. Cartões de crédito, débito, conta digital, investimento, pagamento de contas, empréstimos, seguros, são alguns dos tipos de serviços financeiros e produtos digitais oferecidos pelas fintechs. Assim, algumas categorias que elas podem ser agrupadas são crédito ou empréstimos, pagamentos, transferências internacionais de valores, finanças pessoais, equality, banco digital e seguros. Então, resumindo, as fintechs
Elas são empresas que oferecem soluções mais simples e baratas à população, tendo tudo que um banco normal, qualquer outros bancos desses que têm agência física, oferecem. Só que não tem taxa de transferência, não tem taxa da conta, de manutenção de conta, e também tem para investimento, que eles prometem render mais que a poupança. Só que aí tem aquele medo que a Helenara até falou, que não tem aquela segurança, né? Igual tem na poupança. Diferenças entre fintech e o banco. As fintechs são empreendimentos financeiros com modelo de negócio enxuto. As startups, que atuam no mercado financeiro e no segmento de pagamentos, oferecem mais agilidade, segurança e custos reduzidos nas transações financeiras e estão revolucionando o mercado. As principais características das fintechs: simplicidade, acessibilidade, agilidade, contextualidade, personalização e conveniência. Aqui tem essa tabela que mostra as características das fintechs e dos bancos tradicionais. As fintechs são digitais, inovadoras, rápidas, acessíveis, personalizadas, competitivas e desburocratizadas. Os bancos tradicionais são populares, transmitem segurança, tradicionais, burocráticos, lentos, padronizados e presenciais. Por outro lado, a maioria dos bancos tradicionais possui poucas dessas qualidades. No entanto, eles costumam ser associados a confiança e segurança e capitalização significativa. A grande diferença entre as fintechs e os bancos tradicionais é o objetivo. Os produtos das fintechs são criados através da identificação de uma lacuna no mercado, enquanto instituições como bancos atendem a um público mais amplo. Além disso, os bancos tradicionais se concentram principalmente no gerenciamento de riscos, enquanto as fintechs no gerenciamento da experiência geral dos clientes. As fintechs tendem a entregar novos produtos e soluções muito rápido, diferente dos bancos, que demoram um pouco mais para se adaptar às mudanças do mercado financeiro, principalmente porque as operações dependem de muitas pessoas, departamentos e processos engessados. As fintechs investem bastante em tecnologia, dessa forma conseguem oferecer soluções integradas e automatizadas, descomplicam processos e necessitam de menos espaço físico. Além disso, o uso da inteligência artificial reduz a probabilidade de erros. Por outro lado, os bancos ainda estão lutando contra uma infraestrutura física e processos lentos. Eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, das fintechs. De 2020 aos dias atuais, houve um crescimento de 34% na quantidade de empresas criadas no modelo fintech no Brasil. De acordo com a pesquisa do Febraban, os bancos, incluindo digitais, investiram 8,9 bilhões em tecnologia em 2020, um aumento de 7%. Em relação a 2019, quando não havia pandemia no Brasil, então essa porcentagem seria em relação a 2020, né, na pandemia ali, onde eles não puderam ter mais atendimento presencial e optaram pelo digital, né. Em 2016, esse montante era apenas de 5,3 bilhões, o que mostra uma evolução de 67% em 4 anos. 27% das pessoas com menos de 30 anos mantêm a mesma conta bancária principal por mais de 3 anos, já com o público acima de 50 anos, o número é de 67%. Então, o que seria isso aí? Seria a conta nos bancos físicos, né? O levantamento mostrou também que as transações realizadas pelo celular registraram avanço de 64% em 2020, impulsionados pela pandemia e pelo auxílio emergencial. As operações financeiras que mais cresceram no ano passado foram investimentos, 63%, transferências, 60%, pagamentos de contas, 51%, e crédito, 44%. Para saber se uma fintech é segura, basta digitar CNPJ no sistema de bancos de dados do Banco Central. Então, acho que um principal banco digital que a gente tem hoje, que é conhecido por bastante pessoas, seria o Nubank, né? A criação do Nubank foi por causa do seu criador, né? Esgotado de ficar esperando tempos nas filas dos bancos, resolveu criar um banco digital para facilitar e diminuir o tempo de espera, né? Hoje ali no Nubank é tudo mais rápido,
tranquilo, né? Seria isso, professor, nosso trabalho. Muito obrigada, meninas. Também um trabalho muito bom, tá? Deu para a gente ver as diferenças. E vocês agora, numa outra questão também que a gente observa, o Pix é uma das áreas do fintech. Isso mesmo, hoje o Pix, eu trabalho numa cooperativa de crédito, né? Então, o Pix hoje ele é mais utilizado por PJ do que PF, então tem uma movimentação muito grande, a gente não está falando em 1.000 e nem milhões, a gente está falando em bilhões hoje, né? Uhum. Então, o Pix hoje chegou para transformar, então ele consegue fazer desde uma transferência de R$1 a milhões, né? Então, é muito usado pelas PJs. Uhum. E isso os bancos, as instituições financeiras, né? Que a gente tem mania de falar de banco, mas tem as instituições financeiras perderam muito dinheiro com isso, porque dependendo do banco, você tinha direito a fazer 1 ou 2 TED no mês sem taxas, né? Mesmo que você fizesse por aplicativo, tu tinha uma taxa, dependendo de cada banco, varia de 7, 8 a R$20 por transferência, né? Indiferente do valor que você transferia. E agora, com o Pix, eles perderam isso, porque ninguém mais vai querer fazer uma TED comum. A gente usa, o que usa? O Pix, né? Garantido, tanto para a pessoa que transfere, quanto para quem recebe. E já ali na hora, tu sabe para quem está transferindo direitinho, e já na tua conta vem um aviso que está saindo, que você fez uma operação assim. Então, eu acho que é muito seguro isso. Mas também tem pelo lado, né, professora, que no começo o Pix ele não tinha cobrança nenhuma, né? Hoje os principais bancos já têm uma taxa sobre o Pix das PJs, né? Porque das PJs tem taxa? Já tem taxa, porque daí as PJs começaram a utilizar mais, né? Por isso mesmo, de não ter essa taxa que tinha nas TEDs, nas DOCs. Daí o pessoal usou o Pix, né? E agora tem implementação de taxa na PJ e possivelmente vai ter nas PF também, né? Então. Imagina, eles não vão perder, né? Porque eles têm que ganhar, né? Eles têm que, como a gente diz, tá? Eles vão espernear, assim como eles espernearam com as fintechs, mas não teve jeito, né? Não teve, então espernearam e eles estão impondo regras, claro que eles estão perdendo muito, mas muito mesmo. Você trabalha numa cooperativa de crédito, né, Gelli, que você falou? Isso. Então, você deve saber, com certeza, números que são muito interessantes, não sei se você até pode falar alguma coisa ou não, né, porque às vezes são coisas internas, né, mas os bancos perderam muito dinheiro, muitas taxas, muitas coisas que eles estão perdendo mesmo, e vão perder mais. Vocês têm algum controle para saber se isso tem esse controle de como a quantidade que foi perdido ou não? Não, a gente tem a quantidade que foi ganhada, né, nos relatórios internos. Não, a quantidade de dinheiro que foi perdido nas transações, né, que as pessoas utilizam, os teus clientes do banco utilizam fazer uma transferência pessoa física, né? Utilizam fazer uma transferência com o Pix. Vocês têm essas informações ou não? Temos todos os relatórios internos, né? Relatórios internos confidenciais. Sim. Eu desconfiei. Então, mas assim, com certeza, e sem medo de errar, é muito dinheiro. Por isso que eles estão esperneando, né? Como diz o gaúcho, estão esperneando. E eles vão sobretaxar algumas outras coisas, porque eles não podem perder, né? E com essa questão de tecnologias, com essas questões que o cliente tem que fazer quase tudo sozinho, não existe mais o porquê você manter tantas pessoas lá dentro de uma agência, se o cliente faz tudo sozinho, faz tudo no caixa eletrônico, faz tudo nos aplicativos, não tem mais o porquê manter as pessoas lá dentro, né? Num banco, onde precisava de 10, 12 pessoas, hoje tem um gerente e mais 2 pessoas, 3 no máximo.
É o conceito que a gente usa, né? O transformação digital. Agora vai mudar tudo, né? Cabe às pessoas se adaptar a esse momento. Tanto quem trabalha dentro do banco, dentro de uma cooperativa, como a própria pessoa que vai abrir a conta, né? A gente está vivendo um mundo de transformação digital, ou seja, mudança a toda hora. Me aconteceu semana passada, eu fui num banco porque eu consigo fazer o depósito de cheque com o aplicativo, né? E eu não estava conseguindo fazer. Daí, como eu tinha que ir no banco e falar com o gerente da minha conta também, eu não fiquei, tinha fila no caixa para depositar, eu entrei, fui lá dentro, e no caixa mesmo lá dentro, não tinha ninguém. A pessoa que estava atendendo, ela me disse assim, mas isso aqui tu podia ter feito no caixa eletrônico, né? Não precisava vir aqui dentro. Eu olhei para ela e disse, mas eu tenho a opção de fazer no caixa eletrônico ou aqui, porque você está aqui como uma pessoa para receber. Você está sem fazer nada. Né? E aí, depois, quando eu fui conversar com o meu gerente, eu disse, olha, você pode dispensar teu caixa interno aqui dentro, porque a pessoa não está fazendo nada e está mandando o cliente ir lá na fila, sendo que lá fora tem fila para o caixa eletrônico, né? Então, por que tu tem um caixa aqui dentro? Então, tu pode dispensar. Aí, o que eles fizeram depois, eu não sei, mas eu reclamei, porque é um direito, se eu quero depositar lá dentro, eu posso, se eu quero depositar no caixa, eu posso. Como eu tenho que entrar, falar lá dentro, não tinha ninguém, a minha opção foi óbvia, eu vou agilizar, eu vou lá dentro, deposito e falo com a pessoa que eu preciso falar, né? Mas isso aconteceu, então isso são coisas também que as pessoas começam a observar e começam a diminuir os empregos das pessoas também na área bancária, em função de que, claro, as pessoas têm que se habituar a fazer as suas atividades sozinhas hoje, né, os sistemas bancários, tudo sozinho, mas então não tem justificativa de tu manter uma pessoa lá dentro e a pessoa ainda sendo um tanto indelicada, né, porque ela está ali para atender e ela está te mandando lá numa fila. Não, não é assim, né? Então, isso são questões também que os bancos precisam repensar, né? Muito. E as pessoas que estão trabalhando também. Tem mais alguém para apresentar o trabalho, mas tinha mais alunos. A Diele apresentou, a Samanta, Sandriele, tá no mesmo grupo, né? O Maicon apresentou sozinho, a Helenara sozinha. Vocês têm mais colegas? Tem, o problema é que, como eu falei para a senhora no primeiro dia de aula, normalmente o que dá é sempre essa quantidade. Eu não sei se não estão só nas gravadas, né? Sim, mas eles precisam apresentar o trabalho. Eu acho que, pelo que a gente vê, a Ana, o Aleph, são que eles não participam, assim, durante a aula, mas eles assistem gravadas. Então, às vezes, por ser durante a semana, não deu tempo ainda de, sei lá, de ver que tinha trabalho para hoje. Mas eles, desde a outra semana, né, que a gente falou, não, da segunda, nós começamos segunda-feira, né? Tá no grupo, né? Foi colocado ali no grupo também, que eu vi. Bom, eu estou por vocês, então, e talvez eles queiram entrar mais tarde, eu vou ter que ficar aqui esperando mais tempo, né? Então, eu agradeço vocês que apresentaram os trabalhos. Eu acredito, assim, na minha visão, isso é mais importante do que eu dar algumas questões para vocês responderem, como é que eu vou dizer? Ou, de repente, para vocês fazerem um artigo, alguma coisa, que não iria ser tão produtivo. Ao menos, assim, essa é a minha visão. Vocês foram direto aos temas que são inerentes à disciplina de vocês, né? Vocês abordaram os temas, se aprofundaram nessas áreas aqui,
que são áreas que a gente precisa utilizar, tanto nós, pessoas físicas, quanto as empresas, e a gente precisa conhecer, né? Então, para mim, eu acho assim que foi muito valioso, pela forma que vocês pesquisaram, trouxeram dados, assim, isso vocês não vão esquecer, de certeza, porque cada um de vocês pesquisou um tema, apresentou e os demais acompanharam, né? Então, eu por mim, estou bem satisfeita. Não sei em relação a você, quanto a vocês, né? Aguardo a manifestação de vocês. Mas acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente fazendo, né, indo atrás muitas vezes dos temas que a senhora passa ali para apresentar, porque a gente acaba tendo que tentar entender um pouco mais, não só na leitura, mas ter um aprofundamento um pouco maior, né? Que muitas vezes acaba, que nem a gente estava falando, às vezes só teoria, se ninguém participar, se a gente não participar, a gente não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, normalmente, né? Então, a gente tendo que se antenar e tá participando, eu acho que é perfeito, assim, né? Da forma... Eu aprendi muito mais, por exemplo, na universidade. Teve disciplinas que eu ia mal na prova, mas ia muito bem nos debates. E assim, foi o que me ajudou a compreender muito bem a matéria, né? A gente debater, a gente conversar e tal. Então, eu acho que é bem interessante esse modo, essa maneira. Eu particularmente sou dessa opinião. Isso a gente chama de aprendizagem ativa, né? Sim. Que vocês compartilham o conhecimento entre vocês, o professor, e vocês vão buscar também o conhecimento, né? Vão pesquisar o conhecimento, a teoria, e vocês procuram sintetizar todo o tema, né? Ali, vocês procuram sintetizar de uma forma que é compreensível para vocês e vocês conseguem se colocar no lugar da outra pessoa e apresentar de uma forma que também seja compreensível para os demais, né? Então, isso é interessante. Eu defendo esse método, né? E que a gente tem as questões dessa aprendizagem ativa, que é muito... que, na verdade, já há muito tempo ela deveria ser aplicada, mas que por questões de comodismo e porque ninguém, né, te obrigava a fazer isso, a gente seguia num raciocínio tradicional. Sim. Não que ele podia estar errado, nem não que esse está certo, mas existe provas científicas, inclusive, que a partir do momento que você participa do processo de aprendizagem, que você vive esse processo, é uma aprendizagem contínua, é uma forma de você perpetuar naquilo que você aprendeu. Mas cada um ainda tem as suas resistências. Eu acho que eu tenho como é que eu vou dizer, né, essa prática da época que eu estudava, eu tinha um professor que ele falava muito. Eu era muito da disciplina de estar passando muita teoria e eu era um dos que sempre erguia o braço para tentar discutir coisa e a aula, todo mundo reclamava dele porque a aula dele era monótona, por ter muita matéria, e com a gente não. Nossa turma, ela foi do jeito que a gente faz aqui, com muita discussão, com muita conversa. Às vezes ele passava alguma coisa que a gente não conhecia, a gente tentava trazer para o dia a dia para ver se realmente tinha entendido e discutia. Tanto é que ele começou a fazer círculos, né, na sala, ao invés de ficar todo mundo um sentado na frente do outro, a gente começou a trabalhar como digamos assim, como debate, né, do dia a dia. Ele passava de certa forma a teoria, mas a gente sempre estava tentando puxar pro dia a dia, que era o que deixava as matérias mais light, assim, mais tranquilas para a gente aprender e para conversar, não ficava uma aula chata. Né? Porque o monólogo não é bom para ninguém, né? Sim. Então, acredito que dessa forma eu, pelo menos, se um dia chegar a lecionar, que é um sonho, vai ser assim.
Eu acho que não tem que ter só uma pessoa falando ali, porque nem sempre ela é dona da verdade. Ela tem o conhecimento, mas a gente precisa puxar para o dia a dia para que fique mais claro para todo mundo. Claro, com certeza. Então, eu acho que é bem interessante desse tipo. Com certeza. E eu falo demais. E o bom desse modelo aí, prof, no caso específico dessa disciplina, é que todas as dúvidas, claro, a gente tem essa questão de tempo, mas a gente tem que se puxar, tem que dar um jeitinho, né? Mas a gente levantou, né, os dados ali, a gente debateu sobre eles, tu consegue ter uma visão, né, tu faz os links com o teu dia a dia, né, que daí fica mais claro, e que nem na segunda-feira, com essa palestra, tudo que foi abordado aqui, a gente já vai ter, realmente, na prática do banco, né? Uhum. Então, eu acho interessante, porque é bem esclarecedor, né? E a gente sempre tem essas dúvidas. E, querendo ou não, é o futuro, e a gente não sabe se vai conseguir se aposentar. Então, coisas que, às vezes, a gente não tem tempo de ir atrás no dia a dia, mas que lá na frente vai fazer uma grande diferença, né? Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, que nem eu para minha filha, quando ela fizer 18 anos, ela já vai fazer um planinho de previdência, nem que seja esses de 100 pila, sabe? Não tem problema, mas vai fazer, porque é algo que no longo dos 35 anos tem uma garantia, né? E o tempo passa, então passa a gente precisa... muito rápido, muito rápido. E, nós já estamos indo para 2 anos de pandemia, quando falavam isso, eu vou te falar por mim, eu acredito que muitas pessoas já também devem ter pensado, mas eu vou falar por mim. Falaram em 2 anos, eu digo, meu Deus, vai acabar o mundo, imagina 2 anos, e tá chegando ali. E a gente passou por tudo isso, né? E tá no dia a dia, e feliz dos que estão estudando em meio ao caos, né? Porque... exatamente, vocês são guerreiros, por exemplo, vocês se mantiveram ali também, vocês também são guerreiros, né? Continuaram trabalhando, continuaram estudando, né? Não pararam, porque, claro, tem todas essas questões, porque tudo era novo para todos. Tudo era novo para todos, né? E aí, é o próprio do ser humano de ter algumas resistências de mudanças, né? Por que eu vou mudar se está sendo assim, né? Isso é tudo isso de 2 anos, de 1 ano e meio para cá que a gente já está, tudo é novo para todos. Porque ninguém de nós passou por isso um dia. Então, tudo isso é novo. E quem conseguiu suplantar isso, de superar essa fase, como vocês, de estar estudando, e quantos colegas de vocês desistiram? Porque estavam esperando que o mês que vem, que o outro mês, que o outro melhorasse. Não se sabe? Então, vocês já estão na frente há 1 ano e meio dos outros, no mínimo. E com quanto conhecimento vocês adquiriram neste 1 ano e meio, neste contexto, nessa problemática toda? E olhando para o mercado de trabalho, eles vão olhar para isso, né? O que tu fez em meio à pandemia, né? É um diferencial, vai ser uma diferença entre os candidatos, né? Que quer dizer que você não parou, você mesmo enfrentando uma crise mundial, tu se manteve, né? Atrás de conhecimento, querendo melhorar, porque é tudo tão novo e tá tudo, que nem eu digo, a tecnologia está avançando muito. Então, se a gente não acompanhar, imagina, eu fico às vezes pensando que nem a minha filha com 10 anos, quando está hoje, e eu com 10 anos, quando estava estudando, a diferença, né? E ela já está mexendo em plataforma e anexa os trabalhos, e tem toda uma dinâmica lá dentro, que às vezes até eu tenho que ficar do lado ali para ver como é que é mais difícil do que esse nosso nicho aqui. Né? Então, tu vê como as crianças também estão muito mais avançada. Ela com 10 já está fazendo o que eu com 30 e poucos estou fazendo, né? Então é verdade. A tecnologia está aí. Exatamente. E não adianta nós fugirmos, né? Não tem como fugir da tecnologia, não tem como a gente fugir dessas inovações ali dos fintech, não tem como, pode acontecer uma série de outras coisas, mas não tem como, são fatos, e como a gente diz, é irretocável, isso não vai voltar mais. Prof,
E que nem até eu fiquei pensando, escutando ali o trabalho, fintech e bancos, né, que parecem ser peças diferenciadas. Eu acredito que o fintech, ele trabalha dentro do, né, com esses links aí com o banco, vamos dizer. Mas tipo um Nubank lá que falam. Eu até abri uma conta lá, porque, né, me falaram tão bem, eu disse, vou experimentar para ver como é que funciona. É um banco digital, vamos dizer, né? Sim, sim. Não deixa de ser também uma fintech, né? É uma fintech, exatamente, é uma das primeiras. Um Isso banco aqui que nem digital. ali, eu até tinha colocado um valorzinho lá para ver, ele tem uma boa rentabilidade, só que tudo tem aqueles impostos, né, de renda em cima, e até que nem eu estava pesquisando aqui, até 50 mil, na poupança vale a pena tu deixar até 50 mil. Se tu passar de 50, o imposto que tu vai pagar já não, e com a rentabilidade que tu tem, não vale a pena. Faz outra coisa. Até 50 deixa na poupança, né? Exatamente. Antes que eu esqueça, todos vocês me passem os pointers de vocês para mim, por favor, no e-mail, aquele corporativo. Vocês devem já ter, né? Já nas apresentações anteriores tinha, que é prof.beatriz.bisoto@unifacvest.edu.br. Ok. Só para fazer uma sobre o Fundo Garantidor de Crédito que a gente estava comentando ali, que eu falei, só que eu não tinha a informação, como é que eu vou dizer? Não tinha informação correta para passar. Só posso ler um material aqui, professora, que eu tenho, referente a isso, sobre Pode, sim. 250 mil ali. Sim. Então, assim, eu vou ler um material que eu tenho aqui, que é um que eu estou estudando. Antes da publicação da CMN 4.222, cônjuges e dependentes eram considerados pessoas distintas para o Fundo Garantidor de Crédito, recebendo créditos integrais no caso de liquidação de instituições financeiras, mesmo em caso de contas conjuntas. Com a alteração, o limite passa a ser 250 mil, sempre divididos entre os titulares, independente de quantos tenha e qual seja a relação entre eles. Um exemplo, conta conjunta de 2 titulares, A e B, saldo 280 mil, o valor garantido é 250 mil dividido por 2, que fica 125 mil para cada titular. No caso, se tiver uma conta conjunta em 3, né, o saldo é de 280 mil, o valor garantido 250 mil dividido por 3, que vai dar 83.333,33. Aí tem uma situação que, no caso... Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou compartilhar essa tela aqui, acho que daí fica mais fácil para o pessoal ver. Se a professora me permite. Pode ser sim. Eu vou passar aqui os exemplos aí no caso, tá? Não. Já foi. Tá, então esse é o exemplo que tem ali. Conta conjunto com 4 titulares, né, o saldo 280 mil, 250 dividido por 4. Um cliente A com 4 contas conjuntas, B, C e D, cada uma das contas 280 mil, então vai ter a conta A, B, C, D e E, tudo com 280 mil. Aí não são contas, como são contas diferentes, ele acaba sendo com CPFs diferentes. Com o mesmo CPF, mas com valores diferentes. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos assim, essa é uma nova resolução da CMN, então, que não é mais como era antigamente, digamos, uma conta conjunta com 2 titulares, os 2 recebiam 250 mil, hoje é dividido em 2, a mesma coisa os demais, né? Então, só para questão de... 250 mil por CPF, né? Lembra que a gente falou, né? 250 por CPF. Mas só que... Sim, mas esses 250 mil, digamos que a senhora e o seu marido têm uma conta conjunta, né? Os 2 são titulares. Esse 250 mil, ele é dividido por conta, que fica 125 mil para cada um, entendeu? Sim. Uhum. Que é a ideia. Tu sabe que a minha única dúvida que eu ainda tenho, que eu não busquei informações, é, digamos que... Olha, um dia eu vou chegar lá, tá? Que no mesmo banco, eu e o meu esposo temos uma conta que tem 250 mil e tem a outra que tem a 250 mil.
se é em cada conta, não, mas é por CPF, né? É por CPF. Não, mas ali é em cada, mas é que nem tá aqui, ó, professor. Quer ver, ó, um cliente com 4 contas conjuntas, cada uma com saldo de 280 mil. Se a senhora tem 2 contas conjuntas, pelo que eu entendi, isso aí é uma pergunta que a gente pode fazer pro exatamente. Palestrante, segunda-feira. Eu acredito que é por cada conta. Só que é só digamos, a senhora... Mas é por CPF, porque o CPF é o mesmo, conta. Tá, Maicon? A dúvida é por CPF. E está muito bem claro não, sim, na lei que diz que por CPF, tá? Em casos conjuntos, tá aqui, eu entendo que se é conjunto, se os 2 CPFs conjuntos guardaram 250 mil, daí sim, compartilha até os 250 mil. Só que se for separado as contas, daí cada um ganha os seus 250, né? Nesse caso de conjunta, aqui. Daí realmente, porque os 2 assumem o risco juntos, né? Eu acho que nesse caso aí, daí sim, daí se divide por 2. Que foi o que eu entendi aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo D, um cliente com 4 contas conjuntas, né? Cada uma com saldo de 280 mil, por exemplo. Cada conta vai ter o direito aos 250 mil. É o CPF, mesmo que seja o CPF seja igual. Pelo menos foi o que eu entendi quando eu li esse material. Né? E é uma boa pergunta para a gente tirar a dúvida segunda-feira. Eu entendo que quando é conjunta, realmente, tudo que tem ali é como se fosse... Eu não sei se não é que nem bloco de produtor, que fica um CPF responsável, né? Mas quando é conjunta, os 2, porque, por exemplo, para renovar cadastro, daí tem que ter assinatura dos 2, para qualquer coisa tem que ter assinatura de 2, né? Então... Pode ser que assuma o risco junto, daí o risco é os 250, né? E aí tem o problema que, como a senhora falou do exemplo, né, que sejam 2 contas no mesmo banco, aí é uma questão que tem que ser questionado, né? Exatamente. Se forem bancos diferentes, aí eu acho que acredito que vale a pena. Eu acho assim, porque essa garantia é por banco, né? Porque, digamos assim, o banco X, você tem 250 mil, mesmo que seja conta conjunta, né? 50% para um, 50% para o outro. Aí, essa é a tua garantia. Mas aí você tem no outro banco, o outro banco não entrou, não faliu, não tem, o governo não é um caso que faliu, é que o governo pode pegar esse dinheiro, entende? Tem o caso de falências e o caso que o governo possa precisar e pegar. Nenhum de vocês, acredito, que nem tinham nascido ainda. Quando o governo Collor confiscou as poupanças. Lembro. Né? Não tinha garantia, não tinha garantia nenhuma, ele deixou um valorzinho só. Isso ele confiscou, claro, depois devolveu, né? Mas quando devolveu, eu me lembro assim, muito bem até hoje que o cálculo que eu fiz na época, que nós tínhamos, era um Gol, comprar um Gol, um Gol novo, tá? Era o dinheiro que nós tínhamos, que eu não me lembro quanto que valia na época. E quando esse dinheiro foi devolvido, ele desvalorizou tanto que eu sempre dizia, dava para comprar uma bicicleta. Claro que nós utilizamos um valor para pagar o INSS da casa, que a gente recém estava terminando de construir. Olha, a gente tinha vendido uma casa, né, para terminar de construir a que a gente está morando hoje. E a gente tinha colocado o dinheiro na poupança naquela semana. E o dinheiro ficou todo lá, né? Então, foi terrível. E depois, quando o que a gente pôde aproveitar foi quitar o INSS da casa, né, que era um órgão público, e o negócio de calçamento, alguma coisa assim da rua, foi o que a gente conseguiu aproveitar. E o restante, depois, quando voltou esse dinheiro, literalmente dava para comprar uma bicicleta. Não essas bicicletas modernas que tem ali, uma bicicleta comum. Esse foi o cálculo que eu me lembro muito bem que a gente fez, que ficou muito marcado para mim, já. Então, e aí tem essa questão desse garantidor, né, que é 250 mil,
por CPF, que diz a lei, só que a gente começa a pesquisar, não está tão claro assim, que seria no caso de uma falência do banco ou o governo poder utilizar esse dinheiro, né? Ele vai lá e, tu tem esse valor ali, acima disso, não tem garantia nenhuma, né? Então, é preocupante isso, né? E é uma boa questão para ser discutido também na segunda-feira. Isso aí. A Diele, que trabalha em banco, a Diele, né, que trabalha em banco, ou a Samanta, a Diele, né? A Diele. Cooperativa, professor. Cooperativa. Instituições financeiras. Isso, agora sim. Instituições financeiras. A gente tem a força do hábito de falar banco, né? Mas é que todo mundo que não tem o conhecimento vai chamar cooperativa de banco porque praticamente faz o mesmo trabalho. Por mais que tenha coisas diferentes, mas, né? Sim, elas têm particularidades muito grandes. A principal delas, né? Na cooperativa, o cooperado tem, como é que a gente diz? Tem poder de decisão. A cooperativa, a gente visa as pessoas, né? O bem-estar das pessoas, e o banco visa lucro, né? Qual a diferença aí? E o bem-estar das pessoas, e o cooperado tem poder de decisão. Já os bancos, quem tem contas em bancos, o teu único poder de decisão é tirar o dinheiro do banco ou fechar a conta, né? Tu não tem poder de decisão nenhuma. E os bancos têm fins lucrativos, né? E como tem? Eu estava vendo, prof, aqui nas regras do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGV, ele não tem nenhuma ligação com o governo, e realmente confirma o que o Maico estava comentando ali das contas conjuntas, exceto as contas conjuntas. Ali, realmente, conta conjunta é o valor limitado a 250 mil, ou o valor que tiver na conta, abaixo disso, né? Dividido entre os donos da conta. Os donos da conta. É bem isso aí mesmo. Que, na verdade, vai ficar 250 mil de qualquer forma, porque somando as duas, vai dar a mesma coisa. Não, né? A diferença é que você não consegue tirar 250 para cada um dos titulares. E se tiver 500 mil na conta, Maico? O limite é 250 mil. De cada CPF, né? Sim. Não, na verdade, o limite é 250 mil para os dois. Pelo titular, que no caso, como é uma conta conjunta, ele vai dividir por 2, né? Fica 125 para cada. 125 mil para cada. Não vale a pena ter. Acima de 250 mil, não vale a pena ter conta conjunta. Tem que aplicar em outro lugar, né? Vou ter que começar a aplicar meu dinheiro em outro lugar. Sim, mas eu acho, tirando ou não, eu acho importante isso, porque foi como a professora falou, né? Que ocorreu em 90, ali que o Collor, né, confiscou todas as poupanças. Pelo menos você tem aquele dia, você não perde tudo, podemos dizer assim, né? Caso aconteça alguma coisa, você acaba não perdendo tudo. Então, exatamente. Acho importantíssimo esse fundo. Exatamente. Olha, eu não sei vocês, eu vou aguardar mais um tempo, porque pode ser que os outros colegas queiram apresentar o trabalho mais tarde, apareçam, né? Acho difícil, mas eu vou ficar aqui. E aí, vocês que já apresentaram o trabalho estão liberados. Vão fazer um cafezinho, vão caminhar ali no sol, né? Fazer umas compras de supermercado para abastecer o final de semana. E eu vou aguardar aqui, tá? Tá ok, então, prof. Nós veremos aí na segunda-feira. Até segunda. É às 7? Tranquilo, professor. Segunda-feira a gente está aí. Sim, às 7. Eu fiquei pensando às 7. Às 7. Então, tá. Às 19 horas. Às 19 horas. 19. Então tá, bom final de semana a todos. Até segunda. Obrigado, bom, obrigada, Helena. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, Samanta. Obrigada, Diele. Bom final de semana, Sandriele, também. Maicon, bom final de semana. Bom, assim, né, eu tive hoje a apresentação dos trabalhos da Helenara,
do Maicon, da Diele, da Samanta e da Sandriele. Tem alunos que ainda não apresentaram o trabalho. Eu solicito que esses alunos me procurem, né, com urgência, porque a nossa disciplina encerra na segunda-feira. Porém, na segunda-feira, nós teremos palestra, né, sobre o mercado financeiro com um gerente de banco. Desta forma, não tendo mais comentários, né, os alunos já apresentaram o seu trabalho, foram liberados, e eu encerro a minha disciplina, o meu horário neste momento, não tendo mais alunos, né, eu dou como encerrada a nossa aula deste sábado. Então, desejo um bom final de semana a todos, desejo sucesso nas suas carreiras, nas suas profissões, e nos veremos na segunda-feira. Bom final de semana, tchau, tchau.